Bem, nós estamos falando aqui do stand do Acredita, do Banco Acredita, na Feira de Empreendedorismo do Sebrae. E nós estamos fazendo um conjunto de entrevistas com referências comunitárias, intelectuais, professores, empreendedores, ativistas, um conjunto muito diversificado para a gente montar de forma compartilhada, uma biblioteca de saberes sobre o tema do empreendedorismo e temas correlatos ao empreendedorismo. Convidado agora é Itamar Silva, é uma referência na história das favelas do Rio de Janeiro. Antes, um pouco no início também no movimento negro, trabalhou no IBASE, trabalhou na Fundação Bento Rubião, tem uma longa estrada em relação não só à luta política no Santa Marta, mas também na luta política na cidade. Então, tenho o prazer de apresentar Itamar Silva. Itamar, eu quero primeiro que você se apresente da forma que você julgar mais pertinente e depois eu faço a primeira pergunta. Sua câmera é essa. Bom, Itamar Silva, eu gosto de me apresentar como alguém que nasceu na favela e que vive na favela ao longo dos meus 67 anos. Então, eu costumo dizer que eu olho para o mundo, eu olho para a cidade do Rio de Janeiro, olho para o Brasil, do alto da favela, do alto do Santa Marta. E dessa forma eu me constituí como cidadão, né, dessa cidade, cidadão desse país, e ao longo desses anos todos eu tenho convivido e tendo a oportunidade de olhar o desenvolvimento ou não desenvolvimento, ou as desigualdades e as questões novas que vão aparecendo e que envolvem diretamente esse segmento específico, né, favelas. Perfeito, Itamar. Itamar, a minha indagação primeira, que tem milhares de desdobramentos, é exatamente o fato que nas conjunturas recentes a questão das oportunidades para as mulheres, negros, minorias de gênero, tudo isso aparece um grande festival. Qual a efetividade? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa história? É a história política da construção de uma trajetória ou são surtos esporádicos, entendeu? Orientados por diversas naturezas? Essa é uma pergunta importante, mas também não é simples, porque eu, na verdade, acompanhei e acompanho, né, a minha vida é isso, de ver esse segmento, né, mulheres negras de favela, homens negros de favela, jovens negros de favela, numa situação muito marginal. E, ao mesmo tempo, né, se eu penso um pouco nas mulheres, eu vejo o quanto foi importante para a minha criação, por exemplo, você vê essas mulheres batalhando como empregadas domésticas, mas sempre num lugar muito subordinado na sociedade brasileira, né? E o que a gente acompanha agora, nesse momento atual, nessa conjuntura, é você ver uma mudança, eu diria que estrutural. Eu diria que é estrutural, porque a quantidade de mulheres empoderadas, a quantidade de mulheres negras assumindo um protagonismo, né, na narrativa, né, da produção de um conhecimento com o protagonismo dessas mulheres é impressionante, é impressionante. E, por vezes, dá para a gente a ilusão de que o Brasil mudou de fato, né, de que a gente resolveu os nossos problemas da desigualdade racial, da desigualdade econômica. Então, por isso que eu falei no início que é uma pergunta importante, mas que ela é complexa. Porque, na realidade, a gente tem uma mudança de patamar da questão da discussão racial no Brasil, a gente tem uma mudança de patamar no lugar que as mulheres, né, e que os negros ocupam na cena brasileira. No entanto, a gente tem ainda resistências, a gente tem permanências que são muito sérias, né, e que, por vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente cria a ilusão de que a gente mudou a realidade brasileira, e a gente não mudou. E aí é importante, é um discurso que eu faço, inclusive para os próprios negros e negras desse país, que a gente continue marchando, mas com muita sensibilidade, muita agudez para o que está acontecendo, para não cair na armadilha, né, da artificialidade ou da superficialidade. A gente não pode se encantar com falsos elogios, a gente não pode se encantar com
colocação em alguns setores, em alguns lugares, como fosse bibelôs, para adereçar, para compor um cenário e para justificar uma política de ação afirmativa. Porque esse é um legado muito importante do próprio movimento negro, que ao longo de muitos anos disputou e lutou para afirmar na sociedade brasileira o lugar do negro, né? O lugar, a necessidade de uma política afirmativa que realmente envolva e insira o negro na estrutura brasileira. Então a gente está nesse momento que eu digo que é um momento de transição, um momento muito importante, porque há espaço, há abertura para a gente avançar muito, e eu acho que a gente, olhando para a cena brasileira, seja na televisão, seja nos espaços culturais, você vê um posicionamento e uma presença negra muito mais efetiva. No entanto, a gente tem uma disputa, um desafio que é estrutural, que está na essência desse país, que é um país que se formou com um discurso racista e se formou com um certo abrandamento da questão racial. Então, provocar a sociedade brasileira para pensar sobre isso, na radicalidade do que significa, e chamar a atenção dos próprios negros e negras para a responsabilidade que temos cada um de nós nesse processo é fundamental. Perfeito, Itamar. Eu vou te lembrar agora do nosso saudoso amigo e professor Luiz Antônio Machado da Silva, que sempre que eu usava essa palavra, ele reclamava, dizendo que esse é um processo dual. Então, assim, eu vou usar com a permissão eterna dele. Tá certo. Você vê processo de cooptação, era isso que ele não gostava. Há processo de cooptação de uso utilitário da raça, do gênero. Como é que você vê isso? É uma sensação ou, de fato, isso pode ser um assunto a ser tratado? Eu acho que é muito legal você trazer o Machado para essa nossa conversa. Porque eu entendo quando ele falava de que o processo era um processo dual. Porque quando a gente aceita simplesmente a questão da cooptação, a gente está olhando e vendo que o outro lado é mais frágil, ou que o outro lado está subordinado. E eu acho que essa é uma relação, na perspectiva do Machado, que ela é dual, porque há também uma consciência e uma percepção muito forte, dos negros e negras desse país, da oportunidade que está se acontecendo, do que está se abrindo. Então, assim, muito, muito fortemente, eu acompanho alguns movimentos, algumas manifestações e atividades em que os negros percebem exatamente que as brechas estão se abrindo e que não pode deixar passar a oportunidade. No entanto, a gente tem do outro lado um mecanismo muito forte, o mercado, o marketing tem uma força muito grande de impor uma certa artificialidade. Então, essa que eu acho a queda de braço que nós acompanhamos agora. Mas eu acredito que, do lado dos negros, das negras, você tem um processo também de cada vez mais de empoderamento e de consciência desse momento que a gente está vivendo. Logo, tem colocado cunhas, tem colocado alguns debates que são provocativos. Mas também, voltando ao Machado, eu acho que você tem dois lados também. Você tem também, do outro lado, um sistema funcionando com muita força também, onde a questão da busca por uma narrativa superficial para poder dar conta de um todo. Então, eu volto a dizer o que eu disse no início. A gente está no processo de transição, a gente está no processo em que há oportunidades de fato, há um engajamento de fato, mas há disputas também. Há aqueles que não assumem ainda que o Brasil é um país altamente racista e que se constituiu desta forma. E para uma mudança na essência é preciso muitos passos ainda. Então é nesse momento que a gente está. Então qualquer iniciativa que dialogue e abra a possibilidade de um debate sobre isso, eu acho que é fundamental. Nós temos que falar muito ainda do racismo no Brasil e abrir muito mais oportunidade para que essa questão, para a questão racial, ela ocupe todos os espaços da sociedade brasileira. Eu, às vezes, Itamar, fico pensando, você se lembra, a reafirmação que você não basta, você tem que ser antirracista na radicalidade, porque acho que agora eu tenho ouvido
Antes se dizia assim, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Ou seja, isso aqui foi muito... Agora, não, eu não sou racista. Tem 2 negros e uma negra que trabalham na minha empresa. Exatamente. É assimétrico, é absolutamente igual. É isso, é esse processo que é esse jogo dual, né? É uma transição, mas é uma transição que ainda é muito desfavorável, apesar que também, só para apresentar um dado para você, quando iniciou a Acredita, tinha uma discussão. Vamos só focar na mulher, porque em Unis, que não sei o quê, que as mulheres estão empoderadas. Vamos abrir para homens e mulheres. Bem, deu 90% de mulheres, 10% de homens, sendo que mais de 50% são mulheres pretas. Quer dizer, a realidade mostrou que quem procurou, quem está empreendendo, no sentido de ser um negociante das áreas periféricas e populares, são as mulheres. Claro. Né? Aí vou emendar com outra questão para você. Nossos amigos da universidade, que aliás tem sempre me criticado, assim, dizendo o seguinte, porra, mas você está incentivando a precarização do trabalho. Né? Porque o empreendedorismo nada mais, nada menos que é um ato de precarização. Eu até assumo que a uberização... Agora, eu estou falando de mulheres, por exemplo, Belfort Roxo, Minha Casa Minha Vida, que nós financiamos, não? Periferia de Belfort Roxo. Né? São mulheres negras que viviam a opressão do trabalho ali, você entende? Ganhando o mínimo e tal, e estão tendo uma oportunidade. Quer dizer, é precarizado, né? Isso é precarização, ou como é que você vê esse tema? Paulo, acho que é interessante isso porque acho que, brincando um pouco, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Eu acho que, quer dizer, qualquer iniciativa ela é importante quando você tem, na verdade, como horizonte a questão da transformação. Eu acho que todos nós que nos metemos em temas como esse, né, das iniciativas, oportunidades, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer com isso. Então, eu acho que a gente tem alguns que estão nesse processo simplesmente por uma apropriação do momento, né? E vai utilizar a questão da mulher negra, a questão da mulher favelada, do homem negro, como mais um elemento, um pontinho para dourar a pílula. Isso é verdade. Mas tem muitos outros que vão utilizar isso para chegar mais longe. Então, essa é uma porta de entrada, essa é uma possibilidade que pode colocar o debate e esse segmento mais à frente. Então, essa é uma questão. Eu acho que tem essa questão aí. Por outro lado, a gente tem que pensar que a mulher, na história brasileira, e eu estou falando da mulher negra, falando da mulher escravizada. Se a gente pegar na história, foram essas mulheres escravizadas que começaram a vender com seus tabuleiros, né, vendendo lá seus quitutes, para poder garantir a sua liberdade e de outros, inclusive às vezes de próprios homens. Mas foi essa mulher que foi para a rua para vender e fazer uma poupança para poder adquirir a sua liberdade, para poder comprar a sua liberdade. Na escravidão, no processo ainda de escravização do Brasil. Então a mulher está nesse papel desde muito tempo. E quando você vai para as favelas, por exemplo, já no processo, né, recente, você vai ver que as mulheres que seguraram famílias, né, foram, né, lavando roupa, trabalhando como empregadas domésticas, né, e muitas vezes numa relação com o homem que basicamente não segurava a casa. Né, eram homens, inclusive, dependentes e às vezes dependentes do alcoolismo. E essas mulheres seguraram famílias grandes, né, com filhos, e produziram um segmento, produziram um grupo familiar que hoje pode estar pensando em entrar para a universidade, está disputando esse mercado de trabalho. Então, não é uma novidade que a mulher tenha essa força. Eu acho que o que está bacana hoje é que, tanto você falou da academia, mas a academia também, a academia brasileira principalmente, está recuperando grandes autoras, grandes pensadoras, grandes mulheres que estão fazendo uma disputa, né, nesse processo de conhecimento acadêmico, e hoje também isso entrou de uma forma muito cheia na sociedade brasileira e na academia brasileira. A gente só para falar de Lélia Gonzalez.
Eu estudei, mas assim, e eu sou contemporâneo da Lélia. Isso. Mas, quer dizer, eu estava na universidade, a Lélia era professora, eu fui contemporâneo. Então, assim, eu fico muito, 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 assim, alegre quando eu vejo a Lélia sendo colocada num patamar, né, de produção e de criação de um pensamento brasileiro, de um pensamento negro brasileiro, e sendo absorvido pela uma quantidade de jovens mulheres negras que estão na universidade e jovens mulheres brancas também. É. Isso que é importante. Então, essa produção, né, de um pensamento negro sendo reconhecida hoje na academia brasileira e necessariamente com gancho com o movimento popular. Isso que é bacana, que precisa pegar os negros e negras citados hoje na academia, eles têm um elo, têm uma ligação, têm um diálogo direto com o próprio movimento de mulheres, com o próprio movimento negro. E isso eu acho que é a mudança mais substantiva. Por isso que eu digo que essa oportunidade, ela não é um acaso, mas ela é um acúmulo de lutas, ela é um acúmulo, né, de produção, de pensamento que está acontecendo, que hoje está vindo à superfície. Então eu fico bastante animado com essa possibilidade, mesmo entendendo que o empreendedorismo, como ele foi apropriado, como ele foi apresentado, teve na década de 90 para cá, né, como, né, o neoliberalismo apresentou o empreendedorismo como uma saída e como uma superficialidade. Então tem essa parte também. Mas volto a dizer, isso é uma questão que tem as duas partes. E se você tem um movimento negro, um movimento de mulheres, atento a isso, você vai usar essa oportunidade para poder fortalecer e impor outro patamar de pensamento e de engajamento. Então não é à toa que a gente vê, a partir desses lugares, da periferia principalmente, você vai perceber mulheres que estavam lá no seu canto, né, cuidando da família e assumindo um papel de protagonismo e um papel de empoderamento que é muito bacana, né? O que tem de mulheres, né, que você vê que de repente dá uma transformação, ganha uma força, né, uma presença, que você fica assim, caramba, essa mulher que a gente está falando, é dessa mulher que está lá na periferia, mas que está com esse potencial e está tendo a oportunidade de mostrar isso. Então eu acho que é um momento muito interessante que a gente está vivendo agora. E a gente não pode perder a dimensão crítica, né? A gente não pode deixar ser mordido pela mosca azul, achar que o problema está resolvido, que agora nós somos todos acolhidos como empreendedores, como grandes comerciantes, porque não é verdade. Eu acho que a necessidade também leva muito dos pobres, sejam mulheres ou homens, a tentar sobreviver no seu próprio negócio. Eu acho que aí falta ainda muito, né, para que esse potencial, essa criatividade também ganhe essa dimensão mais do empresário, né? Daquele que pode realmente pensar a sua atividade como uma atividade empresarial e podendo isso manter não só a sua família, mas manter toda uma rede de empresários que está no seu entorno. A experiência que eu estou verificando trabalhando no Banco Acredita é que muitas pessoas, na verdade, o que estão fazendo são as velhas e tradicionais práticas sociais, agora mais mercantilizadas num âmbito maior. Por exemplo, nós oferecemos lá a venda digital, né? Plataforma digital. Uhum. A feira tradicional, as feiras livres onde se vendia, eu descobri nessa história que é uma loucura, né? Que tem uma máfia que cobra uma nota de cada pessoa que vende, que muitas vezes eles passam o dia ali comendo a marmita daquele. No final das contas tem que pagar uma nota e não rende nada. Não rende nada. Por isso até o nosso próximo passo é fundar uma loja colaborativa. Mas de qualquer forma, o que eu estava querendo chamar a atenção assim, eu observo, é que são práticas sociais que a gente vai desenvolver. Agora, ao transformar as práticas sociais, isso é, a mulher que cozinhava e botava na porta, sei lá, qualquer coisa, pipoca, sacolé, ela está fazendo agora em outra escala, né, com alguns outros saberes, mas ainda, por favor, som aqui, ó. Não passa aqui não. Não tá? Então, tudo bem. Dá um pause que eu posso dar um pause. Não, é porque falando muito aqui atrás. Mas
Tem jeito. Não tá pegando aqui não, aqui ele é bem... Eu sei que é limpo. Ele é limpo. É. Tá te atrapalhando, pra pensar, né? Mas esse aqui é o desafio. Esse é o desafio do empreendedor. Porra! Não é não, Itamar? Você está dizendo aí. Revenda. Tá. Hein? Bateu 20 minutos, mais 10 minutos. Mais 10 minutos? Então, eu só queria falar. Na verdade, a transformação da prática de venda daquele que negociava, agora expandido. Tá? Expandido. Esse processo de ser uma coisa artesanal para uma coisa mercantilizada é um salto grande. E o salto, às vezes, é na precificação. O que me deixa mais preocupado hoje é como as pessoas pagam o seu trabalho da prestação do produto. Ontem, tinha uma menina aqui, é massagista, nós financiamos para ela, ela não tinha cadeira, não tinha aquele instrumento, a gente financiou o instrumento do trabalho dela. Ela fazia massagem lá com a mão só. E ela veio aqui e estava fazendo massagem aqui, né? Eu vi que tinha uma clientela absurda de gente fazendo massagem, né? Aí eu falei assim, você está cobrando, né? Aí ela falou assim, só R$10. Eu falei, não é possível, não é possível. Você não vai fazer mais esse preço. Vamos aumentar esse preço. Você tem que valorizar seu trabalho. Ela falou assim, mas eu não estou pagando luxo, estou aqui. Ainda há uma coisa que às vezes mistura essa transição da prática, de cozinhar um bolo, de fazer uma roupa, de construir um biquíni, coisas que se faziam tradicionalmente pela Casa dos Móveis e tinha um círculo de mercantilização, até chegar ao mercado, que aí é um outro lógico. Paulo, mas isso você me faz... Estou pensando agora, que essa dificuldade que uma grande parte, né, dos empreendedores tem de fazer o seu preço, ou precificar, né, valorizar o seu trabalho, eu acho que essa é uma marca que é da nossa história. Essa coisa de acreditar que o seu trabalho tem um valor, e um valor de mercado, isso é muito difícil, porque você a vida inteira trabalhou, né, ganhou um salário muito limitado ali, você trabalhou muito mais do que vale realmente o que você realizou. Outros ganharam em cima de você, né? Você tem muito isso, né? Você, costureiras, por exemplo, trabalhar para a fábrica, ela vai, fecha vários peças, ela ganha uma ninharia por aquilo ali, aí chega numa vitrine de loja, você vê aquela peça que ela costurou, um valor, às vezes, 10, 50 vezes mais caro do que ela fez ali. Eu acho que isso é a marca da nossa história. Então, quando ela produz para entrar nesse mercado, né, ela tem uma dificuldade grande de adequar, né, ou de valorizar o que ela fez para colocar nesse mercado. Ela acha que é demais, né? Ela acha que está cobrando muito caro. Então, esse é um desafio. Eu acho que tem dois desafios, no meu ponto de vista, nesse processo do chamado empreendedorismo. Um é esse que eu acho que está no campo técnico, né, que é da precificação, é levar essas pessoas a valorizar o seu trabalho, a pensar, né, de que ele tem um valor e que esse valor precisa estar naquela peça, precisa estar naquele serviço que ela está oferecendo, que as pessoas têm que reconhecer aquele serviço e aquela dimensão daquele trabalho. Ela não é aquela coitadinha, ou porque ela é menos que outro qualquer empresário. Isso que é fundamental. Esse empoderamento ele tem que realmente estar na essência, né, dessas pessoas. E aí é um processo, é um trabalho longo. Essa mudança cultural mesmo. Essa mudança cultural, eu acho que é uma mudança cultural. Da prática social. Exatamente. E a outra coisa que, ao menos vou puxar brasa para minha sardinha. Quando eu olho para esses movimentos de empreendedores, vejo muitas mulheres, a maioria de mulheres, né, empoderadas, né, bonitas, se apresentando, disputando, vendendo seu trabalho, gostando disso. Mas a gente está acompanhando, e eu particularmente fico pensando, o quanto de coletividade, de comunidade pode ter aí nesse processo. Porque não tem saída individual. O mercado é muito sinistro, né? O mercado leva você para a individualidade, né? Você vai ganhar, você tem que competir com o teu do lado, tem que competir com quem está do teu lado ali o tempo inteiro.
E nesse processo é muito importante, do meu ponto de vista, que a gente que esse segmento possa descobrir também a força do coletivo, né? A força de se apoiar mutuamente. E aí o movimento favela, o movimento de mulheres, principalmente, tem muito a ensinar, né? A tal da sororidade, essa relação que uma ajuda a outra, mas precisa vir, né, para frente esses processos, para que na prática a gente consiga educar o próprio mercado. O mercado precisa entender esses processos coletivos como um valor também, né? E é dessa forma que a gente vai abrir espaço nesse mercado para este segmento, e não só cair na chave da competição individual, que muito facilmente você pega uma pessoa, individualiza, coloca ela num patamar muito alto, mas você deixa para trás uma multidão. Então é um processo também muito importante, né, dessas relações coletivas, dessa parceria que precisa ser descoberta e valorizada nesse processo de oportunidade que está acontecendo agora. Para encerrar aqui, Itamar, o que eu tenho dito, a gente faz lá 2 dias de imersão, quando a pessoa é escolhida e financiada. Nesse dia eu falo sempre uma coisa. Vocês se lembram pedir uma xícara de arroz no vizinho? Você se lembra de deixar o filho que tem que ir ao médico? É esse mesmo espírito de colaboração que tem que estar no trabalho. Exato. Quer dizer, nós não estamos falando de nada novo, são práticas que têm que mudar o objeto. Exatamente. Por isso eu valorizo muito 2 pessoas, o angolano que eu te apresentei há pouco e a Piabas Modas, porque eles se juntaram o seguinte: ele faz tecidos africanos de origem angolana e ela faz biquíni. Biquíni brasileiro é o biquíni brasileiro. Claro, existe outro, né? Então a temática africana virou um produto absolutamente seu gênero. E eles, nesse encontro, estão fazendo aquilo que a gente quer. São parcerias e colaboração. Mas a loja colaborativa, para mim, vai ser a grande prova. Como é que a gente vai montar uma loja colaborativa grande para botar essa galera para dentro? Eu acho um bom desafio que vocês estão se colocando, né? De uma loja colaborativa. Eu acho que isso é importante. Mas ao lado disso, junto com isso, é fundamental que a gente consiga ampliar em cada um desses empreendedores e empreendedoras esse sentimento. Esse sentimento tem que vir de dentro e partir de cada um deles. Porque onde eles estão, nos seus territórios, tem alguém do lado, né? Então, usando mais uma vez, né, essa máxima do movimento de mulheres, um vai dar a mão para o outro, né? Acho que isso é muito importante, porque não há possibilidade de um sucesso absoluto sozinhos. Isso só vai ser possível de ocupar esse lugar em definitivo e estruturalmente na sociedade brasileira na medida que a gente chegar em grupos, chegar de uma forma mais colaborativa. Porque isso tem que começar lá no território onde você vive, né? Você tem que começar do lado de quem está de você, olhando por... Vou usar um exemplo, Santa Marta, que é a favela que eu moro, né? Aqueles empreendedores têm que olhar que aquela competição ali, o vizinho dele não é um competidor, ele pode ser um colaborador para que se dê um passo maior. Então, se você olhar o teu vizinho, o teu companheiro que está com o negócio do lado, como a quem você tem que eliminar, aí é a morte daquele processo. E esse é o grande desafio que nós temos, que vivemos numa sociedade muito individualista, e que o tempo inteiro leva a gente a pensar só, usando a expressão popular, no seu umbigo, né? E isso não tem saída, ou tem saída individual. Vai ter sempre um para justificar a regra, né? Vai ter sempre um negro riquíssimo, uma negra riquíssima, para justificar a regra da exclusão. E é disso que a gente tem que se colocar contra, né? Por isso, nós não estamos trabalhando os chamados cases de sucesso, porque o case de sucesso é singular. O que nós estamos tentando trabalhar é exatamente a regularidade dos processos. E esse vai ser o grande desafio, entende? Porque quando fala assim, qual é o seu caso de sucesso? Não tem. Ou você tem um grupo conjunto para apresentar, ou você não tem um caso de sucesso. Muito bacana, Paulo. Muito obrigado, Itamar. Nada, obrigado a vocês. Fechou.